Fala aí, rapaziada, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre as funções horárias do movimento uniformemente variado, tá bom? Bom, continuando aqui a nossa playlist de física, né? Então nós vamos ver, hoje o assunto da aula é esse aí. Então, funções horárias, e eu esqueci de colocar aqui, do movimento uniformemente variado, o MUV. Tá legal? Beleza, então, pessoal. Então, vamos lá. Olha só, bem simples aí para nós vermos. Nós temos, então, nós vamos ver aqui 3 funções horárias, tá legal? O que seriam essas funções horárias? Elas são funções, né? Que elas vão relacionar o quê? Duas variáveis ou mais. Então, no caso, a primeira função que nós vamos ver é a função horária da velocidade do movimento uniformemente variado, tá? Essa função horária eu escrevo da seguinte maneira. Então, a minha velocidade em um ponto ela é igual à velocidade inicial, V0, mais alfa vezes o t. A alfa sendo aqui a minha aceleração, vezes o t, né? E aí, eu tenho, então, aí a minha velocidade, né? Que pode estar em metros por segundo, quilômetros por hora, o meu tempo, que pode estar em segundo e hora, e a minha aceleração, que pode estar em metro por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora por segundo ao quadrado, ou quilômetro por hora ao quadrado, tá bom? Depende do que o exercício vai te dar. A nossa segunda função que nós vamos estudar é a função horária do espaço, tá bom? A função horária do espaço, ela é a seguinte, então veja só, então eu tenho S de espaço é igual ao espaço inicial, S0, mais V0, que é a velocidade inicial, vezes o tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá bom? Então aqui nós temos a função horária do nosso espaço, beleza? E você pode ver que essas duas funções, ela relaciona aqui, primeiro, relaciona o tempo, a aceleração com a velocidade. Essa segunda, ela vai relacionar o quê? O espaço inicial com a velocidade e o tempo, né? E também aqui a minha aceleração. Mas aí, vamos imaginar que na tua questão, ela só te dá, o enunciado só te dá como variáveis, como dados do teu problema, o espaço, a aceleração, mas não te dá o tempo, né? Não te dá o tempo em que o móvel percorre um certo espaço, e enfim, tá? E aí, para nós fazermos cálculos com esse tipo de questão também, nós temos a equação de Torricelli, né? Então, a equação de Torricelli, ela é uma equação que ela vai evidenciar, ela vai fazer a ligação entre a velocidade, o espaço e a aceleração. Então, como que é essa minha equação de Torricelli? Então, ela é a seguinte, v ao quadrado, que é a minha velocidade final, né? É igual a v0 ao quadrado, minha velocidade inicial, mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço, tá legal? Então, essas aqui são as nossas 3 funções horárias do movimento uniformemente variado, tá legal? Então, dei uma pausa aí no vídeo, então volta, escreve aí no teu caderno e coloca lá no teu coração, tá bom? Vai ser muito importante vocês conhecerem essas equações aqui, essas funções horárias, tá bom? E aí, como é que a gente resolve, então, questões desse tipo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui 2 exemplos, tá bom? É claro que conforme as aulas vão passando, nós vamos resolver mais exercícios, mas só para a gente dar uma pincelada e entender melhor como é que funciona. Tem um exemplo prático de aplicação aqui nesse nosso assunto, tá bom? Então vamos lá. Então, olha só, a primeira questão diz o seguinte, o primeiro exemplo diz o seguinte: um carro a 90 km por hora é freado uniformemente com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então, olha só, muito importante eu guardar essas informações aqui, ó. Eu peguei um pincel aqui para a gente destacar. Então, a primeira informação que eu tenho
é a informação do carro viajando a 90 km por hora, tá? Então, essa aqui eu tenho, então, a minha velocidade, né? E ele vai sofrer uma freada, né? Ele vai frear. E aí, ele vai sofrer uma aceleração de escala de 2,5 metros por segundo ao quadrado, em módulo. Por que ele está falando isso aqui em módulo? Veja bem, deixa eu pegar uma outra folha aqui. O carro, então eu tenho aqui o carro, né? Aquele carro de quinta série. Ele está indo com uma velocidade, né? E aí ele chega a um determinado ponto, que eu vou dizer aqui, mais ou menos aqui, ó. Daqui até aqui, o meu carro, ele vai desacelerando. Então, a velocidade com que ele começou essa freagem, obviamente, ela é diferente da velocidade com que ele termina. E como ele vai até parar, então significa que essa velocidade com que ele parou aqui, a velocidade final dele, na verdade não é V0, é VF, né? A velocidade final dele, ela é 0, tá bom? Então ele começou com uma velocidade, aí ele foi freando, a velocidade dele foi diminuindo, até chegar a um ponto em que ela diminui. Então, se houve variação da velocidade, significa que houve também, aí uma aceleração. No caso, como o carro está indo de uma velocidade para uma velocidade menor, então há uma desaceleração. Então é por isso que ela fala que a aceleração em módulo é igual a 2,5. Mas na verdade, como o carro está parando, é uma aceleração negativa de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado, tá legal? Então isso que a questão quer dizer aí com a aceleração escalar de 2,5 metros por segundo ao quadrado, até parar. Então, determine a variação de espaço do móvel desde o início da frenagem até parar. Então, voltando aqui ao exemplo, né? Então, eu tinha aqui o meu carro, ele iniciou aqui. Aqui foi o início, né? Vamos botar assim, ó. O início da freada, né? Frenagem, né? Freada. E aqui seria, então, onde ele para, né? Onde o carro ele para. Tá bom? E tem esse espaço aqui. Esse espaço que ele percorre aí, tá bom? Então, como é que a gente faz para achar esse espaço? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos usar logo essa folha aqui, é o seguinte. Eu tenho que perceber que a minha velocidade está em 90 km por hora, só que a minha desaceleração ela está em metros por segundo. Então, eu preciso trabalhar metros por segundo quadrado. Eu preciso trabalhar com as mesmas unidades, certo? Então, é mais fácil, né, nós trabalharmos com as unidades de metros por segundo. Então, como é que eu faço? Então, eu vou ter que transformar 90 km por hora em metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu simplesmente venho aqui e faço 90 dividido por 3,6. Se você for fazer esse cálculo na calculadora, né, então de cabeça aí vai dar 25 metros por segundo. Ou seja, a velocidade com que o carro iniciou o movimento, que eu posso chamar de V0, era igual a 25 metros por segundo. Tá legal? Beleza. Esse aqui é um dado que a questão nos dá. O outro dado que a questão nos dá é, então, a aceleração, que ela, no caso, é negativa. Mas perceba que eu tenho, então, a minha velocidade, eu tenho a minha aceleração e ele quer o meu espaço. Qual é a equação que relaciona a velocidade, a aceleração e espaço? Exatamente, a equação de Torricelli. Então, vamos lá escrever aqui a equação de Torricelli. Então, eu tenho V final ao quadrado, ou V ao quadrado, é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes a variação do espaço. Bom, como eu havia falado aqui, a velocidade final desse carro, quando ele chega, né, como ele vai até parar, então a velocidade final dele é 0. Então, esse meu camarada aqui, eu posso colocar como 0. Então, vai ficar como? 0 igual a... Qual é a velocidade inicial com que ele começa a fazer aqui a freada? 25 metros por segundo. Então, coloco 25, vou colocar entre parênteses,
a 25 ao quadrado. Duas vezes a aceleração. Minha aceleração, ela é negativa. Ela é menos 2,5 metros por segundo. Então, vai ficar mais 2 vezes menos 2,5 vezes a minha variação de espaço, que é o que eu quero achar aqui. Beleza? E aí eu caio na equação do segundo grau. Então, vamos lá resolver essa equação aqui do segundo grau. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar esse 25 ao quadrado para o outro lado aqui, para ficar mais fácil para nós resolvermos. Então, vai ficar menos 25 ao quadrado igual a 2 vezes 2,5 vai dar menos 5 vezes a variação do espaço. Então, se eu dividir ambos os lados da minha equação por 5, eu vou ter, ó, por menos 5, né? Na verdade, para poder sumir com o negativo daqui. Então, se eu dividir por menos 5, vai dar o quê? 25 ao quadrado dividido por 5 igual a ΔS. Tá legal? E aí, se eu fizer essa minha continha aqui, é igual a 625 dividido por 5, que é igual a 125 metros. Então, esse camarada aqui, então esse espaço que o carro percorreu desde o início da freada até parar, foi igual a 125 metros. Tá legal? Muito bem, pessoal. Beleza, galera? Então é isso aí. Então vamos passar lá para o nosso exemplo número 2. Então, olha só. Então, o exemplo número 2 diz o seguinte. Então, é dado o movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo, conforme a função tal. Então, o que ela está dizendo aqui? O que a questão está nos dizendo? Olha só. É claro que é uma questão de movimento uniformemente variado, mas lá na tua prova de vestibular ou qualquer outra prova que você for fazer, não vai estar especificado do que é aquele assunto, tá? Então, o que ela está querendo dizer aqui? Então, eu tenho, vamos imaginar aqui, um móvel, né? Um móvel percorrendo uma trajetória e eu não sei qual é o tipo de movimento que esse móvel, que esse objeto lhe faz, certo? Mas eu sei o seguinte, a cada espaço de tempo, né, que vai se passando, eu vou medindo o espaço e o tempo, né? Isso aqui não é de divisão não, tá? É só para separar aqui, ó. Fazer reto aqui, ó. Então, tem o tempo 2, o espaço 2. Tempo 3, o espaço 3, tá? E aí, conforme esses dados eles vão aparecendo, eu consigo descrever o movimento, o espaço com que esse móvel percorre, de acordo com essa minha equação aqui. S igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2. Tá? Então, isso que ele fala. Dado o movimento cujo espaço S, medido na trajetória em metros, a partir de uma origem, varia em função do tempo, conforme a função aqui. E aí, beleza, ele vai perguntar então, qual é o tipo geral do movimento? Bom, eu consigo perceber aqui que esse meu espaço, ele varia na equação, eu tenho o t ao quadrado. E eu tenho um termo também, um termo independente, que se nós formos ver aqui a equação horária da função do espaço, eu tenho tempo ao quadrado e eu tenho um termo independente e um termo dependente da variável t. A mesma coisa aqui acontece. Então, tenho tempo ao quadrado, a variável independente e a variável dependente depende de t. Então, o tipo de movimento geral desse móvel, né, desse espaço, então vamos botar aqui as respostas, olha só. Então, aqui, vou colocar assim, exemplo 2, então eu tenho A, o tipo de movimento é movimento uniformemente variado, tá bom? Esse é o tipo de movimento que esse móvel percorre. Como que eu sei disso? Por causa da minha função, né, que ele dá aí, que é S igual a 10 menos 2t mais t ao quadrado sobre 2, tá bom? Beleza. Então, já eliminamos aqui a letra A. E aí ele pergunta agora aqui, então, qual que é o espaço inicial, a velocidade inicial e a aceleração escalar.
Então, para a gente resolver essa questão, basta eu olhar aqui para a minha equação, né? E olhar também para a minha equação do movimento uniformemente variado. Então, eu percebo aqui, fazendo uma comparação, ó, que o meu espaço inicial é 10. A minha velocidade inicial é menos 2. 10 o quê, né? Metros, né? 10 metros. Menos 2 metros por segundo. E a minha aceleração é igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Tá legal? Fazendo essa comparação aí, eu consigo enxergar isso aqui, ó. Então, aqui está o V0, o S0 e... Então, ó, A sobre 2 tem que ser igual a 1 sobre 2. Então, cancelando, então eu sei que a aceleração é 1 metro por segundo ao quadrado, tá bom? A função da velocidade escalar em relação ao tempo. Então, determine a função da velocidade escalar em relação ao tempo. Muito interessante isso aqui. Como é que a gente pode resolver essa questão? Né? Então, vamos lá, olha só. Então, já resolvemos a letra B. Vou colocar aqui, ó. Então, eu tenho V0 igual a menos 2 metros por segundo. Eu tenho S0 igual a 10 metros. E eu tenho a aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Vamos resolver a questão C. A questão C, ele pede para nós darmos a função horária da velocidade. Então, a função horária da velocidade é igual a V, igual a V0, mais alfa t. Então, quem é V0? Menos 2. Quem é alfa? 1. Então, 1 vezes t. Ou V é igual a menos 2 mais t. Essa é a minha função horária da velocidade, tá bom? Então, beleza. Aí, agora vamos para o item D. Verifique se o móvel muda de sentido e se sim, determine o espaço, né? Então, beleza. Então, quando é que o móvel ele vai mudar de sentido? O móvel vai mudar de sentido quando a velocidade dele for 0. Tá bom? Porque nesse momento ele vai parar, então vai mudar de sentido. Então, eu tenho V igual a menos 2 mais T. Então, quando esse cara aqui for 0, é quando ele muda de sentido. Então, menos 2 mais T igual a 0, T igual a 2, né? Então, 2 segundos ele muda de sentido. E aí ele quer saber qual é o espaço em que esse cara vai mudar de sentido, né? Porque ele vai percorrer um determinado espaço, percorrer um determinado espaço em um determinado tempo, né? Então, o tempo nós já achamos, então falta agora nós acharmos então, o espaço. Então, o espaço é igual a 10 menos 2 vezes 2 mais 4 sobre 2. Então, isso aqui vai dar o quê? Vai me dar, então, aqui, ó, 10 menos 4 mais 2, que é igual a 8 metros. Então, é nesse espaço que ocorre a mudança de sentido. Quando o tempo é igual a 2 segundos e o espaço igual a 8 metros. Beleza, pessoal? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Algumas aplicações básicas aqui das funções horárias, tá? E fiquem ligados que eu vou trazer mais para vocês entenderem melhor esse conteúdo. Então, um grande abraço para todos vocês. Até a próxima e valeu!